para você que acompanha a gente aqui no Notícias Agrícolas, o programa que acontece toda segunda-feira, 3 horas da tarde, o SAC, Serviço de Atendimento ao Campo. Vamos trazer 2 episódios, um hoje e o outro na próxima semana, falando sobre reflorestamento, né? Sobre a reconstrução da floresta, algo que é legal. Hoje a lei no Brasil, aliás, há alguns anos a lei no Brasil traz isso pra gente, e vamos falar com um especialista dessa área, um pesquisador extremamente antenado nas possibilidades e nas melhores práticas e as melhores formas de fazer isso. Hoje eu vim aqui na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, vim encontrar o professor Dr. Ricardo Vianni, que vai estar com a gente hoje falando um pouquinho sobre uma dor muito grande de todos os agricultores brasileiros, especialista na área de restauração de floresta. Obrigada por atender o nosso pedido aí, a solicitação, o convite de estar com a gente. Eu que agradeço, vai ser um prazer participar desse bate-papo, desse tema tão importante. Bom, vamos começar. Aqui vamos sabatinar, né, Ricardo? Vamos ver como é que é. Como é que funciona? Conta pra gente um pouco como é que funciona hoje, ou já, né, há alguns anos, como vê essa transformação da necessidade dessa restauração e hoje como é que chega isso para os agricultores, enfim, conta um pouquinho dessa experiência. Na verdade, esse tema, essa discussão já é bastante antiga, né? Dessa necessidade de agricultores terem que restaurar florestas em suas propriedades. Isso é uma questão legal, né? Então já há bastante tempo algumas regulamentações e leis diziam sobre essa necessidade. Mais recentemente, no ano de 2012, foi promulgada uma nova lei, né, que substituiu o Código Florestal, que colocou uma certa obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo também mudou uma série de questões sobre delimitação dentro da propriedade das áreas em que isso precisa ser feito. Então, assim, é uma questão antiga, mas ainda não completamente resolvida, né? Se ela tivesse sido resolvida, a gente não estaria aqui batendo esse papo. Então, é um assunto delicado, é um assunto cada vez mais relevante, porque a agricultura precisa de sustentabilidade, a agricultura precisa passar uma imagem de respeito e cuidado ao ambiente, né? E a gente está numa época de mudanças climáticas, então restaurar florestas não é só uma exigência legal que o produtor precisa fazer por atender uma lei, é uma demanda para o mundo. Né? Vamos dividir então só esse papo aí já em 2 partes. Em primeiro lugar, hoje, se eu sou um proprietário rural, existe já uma porcentagem de que eu preciso ter de floresta ou de restaurar a minha propriedade, e eu sei que a gente consegue fazer isso de várias formas, mas assim, como é que é só essa parte? Então, vamos começar por aí. Como que isso pode ser feito? Isso. Bom, existem várias técnicas, vários métodos em que isso pode ser feito, né? Então, basicamente, o que eu faço como professor e pesquisador é estudar técnicas mais baratas, mais eficazes, para se fazer isso. Porque, na verdade, isso é caro, né? Você plantar árvores, cuidar dessas árvores, até isso virar uma floresta, não é algo trivial que a gente faz e não vai gastar dinheiro. Gasta dinheiro, então existe sempre um compromisso da minha parte como pesquisador de buscar alternativas para tornar isso mais barato. Se isso for mais barato, vai ficar mais fácil para os agricultores resolverem essa questão da restauração. Então, existem diferentes formas, isso vai depender de uma série de coisas. A gente pode plantar árvores, a gente pode, hoje em dia, semear árvores, que é bacana porque é mais próximo da realidade de um agricultor, né? O agricultor brasileiro está acostumado a plantar soja, milho com sementes. Então, hoje a gente já tem tecnologia para plantar árvores por semente. Então, existem várias técnicas. Coisa boa de saber, pô. E aí, ok, então existe aí uma porcentagem dentro da minha área que eu preciso ter ela legalmente restaurada e ou preservada de acordo com aquilo que a lei demanda. E se eu sou um agricultor muito antigo e eu tô tendo que me adequar à lei, como é que você conduz isso? Ou enfim, quais as minhas possibilidades? Como é que funciona? Eu acho assim, primeiro é importante deixar claro que, de acordo com a lei, tem 2 divisões, assim, bem claras, né, na lei. A lei tem as áreas de preservação permanente, que são normalmente as áreas que ficam à margem dos cursos d'água.
nessas áreas, a forma com que a gente pode fazer isso, ela é mais restrita a algo para fins de conservar mesmo a floresta. Tá. Mas existe uma segunda área que, dependendo do tamanho da propriedade, os agricultores têm que também ter, que é a área de reserva legal. Na reserva legal, um produtor pode, por exemplo, pensar uma estratégia de restaurar a floresta que ele, no futuro, explore algum retorno econômico dali, como, por exemplo, produzir madeira de árvore nativa, comercializar crédito de carbono. Então, isso tudo é possível. É possível fazer isso? Então, existe essa possibilidade hoje? Porque eu realmente, eu confesso que eu nunca tinha ouvido Olha, essa possibilidade. eu não vou dizer que isso está como uma coisa, está resolvido. Tá claro. Não é que tá, eu acho que ainda tem que avançar o conhecimento, mas legalmente é possível que áreas de reserva legal tenham algum uso econômico. Isso precisa ser aprovado, tem um plano de manejo apresentado ao órgão ambiental. Mas o que eu queria dizer também é que hoje, cada vez mais, e as pessoas que trabalham com esse tema, a gente enxerga que a restauração tem que ter um lado econômico e produtivo, né? Desde a década de desde a década de 30, quando surgiu a primeira versão do Código Florestal, a gente fala de restaurar florestas. Eu acho que isso não avançou porque a gente não conseguiu transformar a restauração, dentre outras coisas, isso não avançou porque a gente não conseguiu transformar essa prática de recuperar a floresta como algo que traz benefícios econômicos diretos a quem executa, né? Então esse eu acho que é um ponto. Então hoje, cada vez mais a gente enxerga esse caminho como uma possibilidade. E para exemplificar, hoje eu conheço empresas grandes que têm metas de 1 milhão de hectares que foram criadas para comercializar crédito de carbono e produzir madeira de árvore nativa fruto de restauração. Essas empresas compram propriedades rurais com esse objetivo. Isso então não está na realidade do agricultor, mas já tem empresas que estão enxergando isso. Enxergaram isso como um investimento para o futuro. E dentro disso, então, né, a gente pode entender que o agricultor brasileiro ele tem que ter esse planejamento. Então, quando vai fazer esse planejamento, já trabalhar isso de uma maneira, né, com um profissional que saiba fazer esse planejamento, para que lá na frente isso tenha uma adequação interessante na lei, você consiga se defender em cima de tudo isso, trazendo aí, quem sabe, um recurso econômico. Sem dúvida. Inclusive, eu lembrei agora, outro aspecto é que isso também não decolou, mas o Brasil já tem uma lei de pagamentos por serviços ambientais. Então, o que é o pagamento por serviço ambiental? Aquela pessoa que executa uma ação que vai gerar um serviço ecossistema, que vai beneficiar alguém que está para além da porteira dele, pode receber por isso. Então, quem sabe no futuro a gente não tem mecanismo de pagamentos por serviços ambientais para agricultores que adotam a restauração em suas propriedades. Então, esse é nada mais justo que o cara que faz a coisa direito, né, ele receba alguma coisa, tenha méritos em cima de tudo isso. E a gente sabe muito bem que as nossas leis são bem rigorosas e o agricultor brasileiro, fala sempre, todo programa eu falo, ele é um herói, porque o cara tá ali todo dia de sol a sol fazendo a coisa funcionar e ele tem sim essa responsabilidade. E olha, eu uso dizer que quase todos ou 90% deles têm paixão absurda pela natureza mesmo, né? Então assim, isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Então, embarcar essa tecnologia com planejamento. E vamos falar, então, eu ia começar a falar um pouquinho de clima que você estava dizendo, mas vamos continuar ainda nisso. Como é que estão os seus estudos em cima de tecnologias para tudo isso, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Esse é um grande ponto, é algo que move a minha carreira como pesquisador, né? Então, como eu disse, eu quero buscar tecnologias, incorporar tecnologia nessa prática, que algumas pessoas ainda enxergam como um mero plantio de árvores, e eu bato o pé e falo que não, que a gente tem que... cada árvore é uma espécie diferente, cada lugar tem suas características de solo, de clima, então a gente tem que estudar tudo isso para saber como esses fatores interferem em como a gente faz a restauração. Então, hoje em dia, o que eu estudo são técnicas de manejo para se fazer esses plantios de árvores para fins de restauração. Então, como fazer a adubação, como controlar plantas daninhas, que na verdade na restauração a gente chama de plantas invasoras, né? Aquela braquiária, aquele colonião que não deveria crescer lá. Como, por exemplo, inserir árvores madeireiras nativas com outras espécies nativas para aquela área no futuro produzir árvores
madeira nativa, então a gente precisa podar, não precisa podar, a gente precisa plantar essas árvores quando as outras já tiverem crescido num segundo momento. Então, tudo isso faz parte do rol de Não, e eu imagino tecnologias que eu estudo. eu imagino a dificuldade, porque se você faz dentro de um plantio único, né, já é complicado de você fazer todo esse manejo e todo esse controle. Imagina um plantio que você tem um monte de espécies, um monte de gente ali, ó, misturada num baile. Como é que faz isso? Pois é, esse é um dos desafios, né? Eu estava falando da adubação, eu como agrônomo aprendi na faculdade que as recomendações de adubação têm que ser de acordo com a cultura, né? Mas aí eu estou falando de um plantio de árvores que tem 50 espécies diferentes, então É, é um desafio, né? não, pelo amor de Deus, velho. Como é que controla tudo isso, né? Pois é, o que a gente tem visto especificamente a adubação, a gente fez vários experimentos e o que a gente mostra é que intensificar tratos como adubação e controle de plantas daninhas é geralmente um dos fatores de sucesso desses plantios de árvores. Então isso nos mostra que não basta plantar a árvore, tem que saber cuidar. Ah, sim. Então acho que essa é uma das mensagens, né, das nossas pesquisas. Com certeza. Eu acho que esse é o ponto, né? E ainda a gente conseguindo falar de tudo isso já dentro do planejamento, montando essa parte de retorno econômico, é o que precisa fechar a conta, né, Ricardo? De algum jeito, a gente sabe que a conta do agricultor não é barata e tem que fechar e é uma, eu falo que é uma dor, mas ela precisa ser discutida. A gente está aqui hoje para falar exatamente disso, para entender, desmistificar essa dificuldade de falar, putz, lá vem o cara que vai falar comigo sobre restauração florestal. Não pode ser assim, né? Você não é o bicho-papão, né? Não, de modo algum. Eu acho que, na verdade, esse assunto avançou muito, sabe? Então, eu estava outro dia escrevendo um artigo sobre o que já foi produzido de conhecimento sobre restauração de florestas em países de clima tropical. E o Brasil é o líder, né, nesse assunto. Então, a gente tem muitas instituições de pesquisa, de ensino, trabalhando com isso, e o Brasil é um líder. Então, pelo menos na região da Mata Atlântica, onde eu mais atuo, a gente tem tecnologia para fazer essa atividade com certo nível de sucesso hoje em dia. Ainda é caro, como eu disse, mas já não é aquele bicho de sete cabeças que não vai ter solução. E aí você utiliza, eu acredito aqui, tudo georreferenciado, a coisa toda, né? Vocês conseguem trabalhar com essas informações e isso ajuda bastante quando você tem que colocar isso, quer dizer, né, dentro das suas pesquisas, você tirar esse modelo. É claro que você tem que estudar o clima, o solo e o que for mais dentro da propriedade do cara, mas como é que as tecnologias têm ajudado vocês a colocar isso dentro da propriedade do agricultor? Na verdade, o que a gente testa são modelos que são passíveis de uso pelos agricultores. Então, a gente tenta testar coisas que estão dentro da realidade dos agricultores. Eu comentei, por exemplo, da semeadura de árvores, né? A grande sacada, na minha opinião, da semeadura de árvores é colocar aquilo dentro de uma forma de pensar que o agricultor está acostumado. O agricultor no Brasil está acostumado a semear árvores e não plantar muda de árvores. Então, a partir do momento que a gente identificou, eu digo a gente assim, não eu aqui, Ricardo, mas tem um grupo de pesquisadores grande que estuda a semeadura de árvores. Eles viram que era possível semear árvores com uma plantadeira acoplada a um trator. Então, isso é muito mais fácil para um agricultor. Ele enxerga nisso algo próximo ao que ele está acostumado a fazer. Então, quando a gente incorpora as próprias tecnologias que já são usadas na agricultura para fazer uma atividade de restauração florestal, eu acho que a gente aproxima o agricultor disso que ele teme, na verdade, né? Que vou ter que plantar árvores, Como é isso que está faz isso? Como é que faz? Isso é fora da minha realidade, isso é uma conversa de ambientalista chato. Não, né? Eu acho que a nossa ideia é justamente buscar formas para tornar essa atividade não só mais barata, mas com uma tecnologia mais fácil. E tudo que a gente consegue identificar, né? A gente já fica mais familiarizado, fica mais tranquilo, você tem razão. Isso é bem bacana. Agora, vamos falar um pouquinho dessa história da importância do reflorestamento e tudo mais. Eu sei que isso é chover no molhado e tal, mas o clima.
Vamos falar um pouco disso, porque o clima é realmente, eu falo que tem duas coisas que são os grandes mistérios aqui hoje da agricultura, que toda vez que a gente conversa, que é o que tem embaixo do solo e qual é o clima da próxima semana, né? Enfim, e eu acho que você acaba fazendo a proteção de uma maneira ou de outra dos dois. Certo. Então, assim, se a gente pensar, eu vou tentar ser didático aqui na minha fala. A restauração, ela contribui com a questão climática de duas formas. A mitigação das mudanças climáticas, porque quando a gente planta árvores, elas vão fixar carbono, elas vão incorporar carbono na biomassa delas, elas vão crescer e vão estocar carbono ali. Então, ela está removendo carbono do ar, então está reduzindo está mitigando a mudança climática. Essa é uma forma, essa é a forma que gera crédito de carbono, né, que é possível que sejam comercializados e isso possa ser uma fonte de renda a partir da restauração. A outra forma é a adaptação às mudanças climáticas. Quando a gente faz um plantio de árvores, por exemplo, numa margem de rio que está degradado, a gente está protegendo aquilo. Se a gente imaginar que num cenário de mudanças climáticas a gente vai ter mais chuva em determinada época do ano, a gente vai ter talvez enchentes mais frequentes. O fato de a gente ter ali uma área com restauração, com florestas, vai nos adaptar a sofrer menos com os impactos que virão. Então, acho que a restauração de florestas, ela contribui para esses dois aspectos quando a gente pensa em mudanças climáticas, né? Mas tem uma série de outros benefícios da restauração, inclusive benefícios que têm relação com a agricultura. A gente já tem estudos que mostram que em paisagens que a gente tem mais florestas, algumas doenças e pragas são menos abundantes na agricultura porque os inimigos naturais vivem nessas florestas. Então, os inimigos naturais das pragas. Então, quando a gente faz restauração em paisagens que estão degradadas, fragmentadas, a gente aumenta essa possibilidade de um controle natural de pragas, às vezes até de polinizadores. A gente sabe que não são todas as culturas agrícolas que dependem de polinizadores, mas existem algumas que sim, que aumentam a produção com a presença de polinizadores. E já tem trabalhos que mostram que a gente aumenta a presença desses polinizadores quando a gente faz restauração. Então, existe um rol grande de serviços ecossistêmicos, que são aqueles benefícios da natureza à vida humana, que a restauração nos gera, né? Então, eu acho que a restauração tem uma série de benefícios. Na verdade, eu vejo como muito mais benefícios do que dificuldades. Eu sei que existe a dificuldade financeira, tal, mas se a gente colocar na balança da sociedade, os benefícios são muito grandes. Não, excelente. A gente precisa entender isso porque é uma preocupação, e não estou falando da agricultura, não. Eu estou falando que é uma preocupação geral, porque eu tenho visto, e você e todo mundo que tiver em casa, o tamanho da dificuldade que nós estamos tendo com o clima, inclusive nas grandes cidades, né? Aqui a gente está falando da agricultura e tal, mas assim, as grandes cidades, né, as selvas de pedra aí, os caras estão sofrendo um monte. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, que é uma mudança grande ali, mas a gente tem muito problema, enfim, não dá nem para entrar nessa conversa, mas quando que a gente imaginou que nós íamos passar uma situação dessa dentro do Brasil, né? Tá certo que é um país continental e tudo mais, de um estado tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul e o resto do país com uma seca, assim, pelo menos quase tudo uma seca que ninguém sabia para onde ia. Eu acho que a gente tem que estar preparado, porque a tendência é que a gente tenha mais e mais desses eventos. Com certeza, com certeza. Bom, nós tivemos aqui um bate-papo, mas a gente vai continuar ele, nós vamos continuar no próximo programa, mas antes eu queria contar para vocês uma curiosidade do nosso convidado, que ele é um professor poeta, pô. O cara é escritor, eu tô aqui com o outro nenê dele, eu já sei que ele tem duas. Vamos lá, As Árvores e a Música Brasileira. Conta um pouquinho para mim do livro. Pois é, esse é um livro que une dois dos temas que eu tenho paixão, né? As árvores, eu trabalho com árvores, era uma paixão desde a infância. Eu me lembro quando eu era criança, eu colecionava folhas de árvores em meio a listas telefônicas, né? E hoje eu tenho isso como parte da minha profissão, que é identificar árvores, plantar árvores, etc. E a música também surgiu na minha vida já há muito tempo,
mas como uma paixão apenas. Eu não sou músico, eu não toco nenhum instrumento, embora eu tenha tentado, eu não tenho essa habilidade. E aí eu resolvi escrever um livro que juntasse esses dois temas, as árvores e a música, porque eu acho que trazer algo cultural, algo que está na realidade de quase todas as pessoas, é difícil imaginar alguém que não gosta de música, né? Pois é. Para um assunto mais técnico, que é a questão das árvores, pode ser uma forma de tornar esse assunto que é mais técnico mais palatável, mais suave. Então, eu fiz um livro que traz canções que falam de árvores na música brasileira. Então, é um livro não só para ler, mas para ouvir. A pessoa pode ler sobre a determinada árvore, depois eu cito quais são as canções que falam daquela árvore, e a pessoa depois pode, por meio de um QR Code que tem no livro, acessar essas canções num programa de streaming, né? Pô, que legal. E eu sei que esse livro aqui, ele existe um download que pode ser feito, então procura aí As Árvores e a Música Brasileira, Ricardo Augusto Gorni Viane, e você consegue fazer o download do livro. Mas eu também vou deixar um desafio aqui para você, empresário. Vamos patrocinar esse livro aqui junto? Eu entro junto, ó. Vamos patrocinar esse livro para a gente poder fazer algumas edições e quem sabe distribuir isso aí por aí? Perfeito, seria ótimo. O livro está disponível, como foi dito, né, para download, mas várias pessoas me procuram pedindo cópias físicas. Então, estou à procura de patrocínios para que isso seja viável, que a gente consiga distribuir esse livro pelo Brasil. Bom, então você vai dentro do meu contato aí pelo Instagram do SAC. Se você tiver interesse, a gente vai falar sobre esse patrocínio também. E a gente vai continuar esse bate-papo, mas fica aqui com a gente agora e para o próximo programa temos um pouquinho mais do nosso querido Dr. Ricardo Viane. E esse foi mais um SAC, Serviço de Atendimento ao Campo. Eu espero vocês na próxima segunda-feira para a gente dar continuidade nesse programa às 3 horas da tarde.